Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo no campus de Assis, aqui da Unesp, e que ela envolve a produção de frutoligosacarídeos a partir de fungos, dois gêneros diferentes, o Fusarium e o Rhizopus. Eu sou Pedro Henrique Dalmas, autor principal e pesquisador dessa pesquisa, juntamente com a professora orientadora Valéria Marta Gomes do Nascimento. Vou apresentar para o Giseu e eu vou começar introduzindo o índice para mostrar como que vai decorrer essa apresentação, quais tópicos vão ser abordados nela, sendo a introdução, objetivos, materiais e métodos, fluxograma, resultados e discussões, conclusão e, por final, a bibliografia. Então, primeiramente, introduzindo um grande problema hoje em dia, que é a desnutrição. Segundo a Unicef, cerca de 280 milhões de pessoas estão em estado de desnutrição. E o que é a desnutrição? A desnutrição é esse desequilíbrio entre o suprimento de nutrientes e a energia e demanda corporal, segundo Martins et al. É, Isso significa que uma determinada população ou determinadas pessoas demandam uma ampla variedade de nutrientes essenciais para a nossa vida, para que o corpo ele consiga produzir e metabolizar os diversos componentes que ele precisa para manter uma vida saudável. Então, essas pessoas não têm esse acesso à nutrição e esses alimentos ricos em nutrientes, vitaminas que favoreceriam para o aumento da sua saúde e um melhor bem-estar geral. E isso é um problema em vários países emergentes que não têm acesso à renda, principalmente países pobres, e isso é um grande problema hoje em dia e merece ser solucionado porque não tem mais o que fazer, já são muitas pessoas em estado muito grave perante a isso. A longo prazo, isso vai ser totalmente prejudicial para essas pessoas. Então, eu vou falar um pouco sobre os frutooligosacarídeos e como que eles podem atuar nesse papel para promover a nutrição de pessoas que não têm muito acesso a vários alimentos diferentes e ricos em nutrientes. Então, primeiramente, o que são esses frutooligosacarídeos? São açúcares não convencionais, não metabolizados pelo organismo humano. Ou seja, eles são prebióticos. Então, as bactérias boas do, do trato gastrointestinal, elas são favorecidas e elas aumentam o crescimento delas conforme você ingere frutooligosacarídeos em vegetais, em legumes, que é onde a maioria deles estão presentes, principalmente a inulina, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, os principais, assim, que são mais estudados hoje em dia dos frutooligosacarídeos é a unquestose, que é pela letra a anistose, que ela já é um pouco maior, que é a B, e a frutofuranosilnistose, que é a C. E por que eles promoveriam uma melhor nutrição dessas pessoas? Justamente por eles serem prebióticos, eles melhorariam a funcionalidade do trato gastrointestinal. Então, e de certa forma, eles ainda precisariam de alimentos ricos em nutrientes, mas como a sua saúde intestinal estaria melhor com esse aparecimento desses prebióticos no trato gastrointestinal, faria com que eles tivessem uma melhor absorção desses poucos nutrientes que eles têm e favoreceriam a menor contribuição da desnutrição na vida dessa pessoa. Então, aquela pessoa teria uma vida mais saudável e uma vida melhor mesmo estando em estado de alerta e estado grave com a desnutrição. Então, falando um pouco sobre como que será produzido esses frutooligosacarídeos na minha pesquisa, e vão ser principalmente por os dois fungos que eu citei no começo da apresentação, que é o Fusarium, que é esse fungo mais rosáceo, tem essa cor mais rosada. Essa foto, ela é uma suspensão de esporos, 10 elevado a 6 esporos de célula por ml, e ela é essa cor mais rosada, porque o Fusarium, eu vou mostrar mais pra frente, ele é um micro-organismo, um fungo filamentoso, ele é rosado, meio rosa, e a partir desses dois micro-organismos eu vou obter enzimas invertase, que essas enzimas, elas
tem um papel de hidrolisar e também fazer a transfrutosilação, que eu vou falar também mais para frente. Já no lado direito, ele é o Rhizopus, que ele é um fungo bastante preto, tem essa cor, essa coloração forte, que também é uma suspensão que está apresentada na foto. Então, quais são as formas de produção desses frutoligosacarídeos? Tem duas formas principais. A hidrólise enzimática, que pode ser, que principalmente são por endoinulinases e exoinulinases, porque essas enzimas elas vão quebrar a inulina, que é um grande polissacarídeo, então vai quebrar essa inulina em moléculas menores, formando frutoligosacarídeos. E esses frutoligosacarídeos são os que tem em vegetais, em legumes, esse tipo de coisa. E é justamente por causa disso, a inulina, ela vem do metabolismo vegetal. Então, justamente por isso que tem essa ampla gama de frutoligosacarídeos em vegetais. A transfrutosilação é a que a gente vai envolver nesse dentro dessa apresentação e dentro da minha pesquisa, porque é justamente ela que eu vou abordar nessa apresentação. E o que é a transfrutosilação? Ela é a transferência de uma unidade de frutose de uma molécula de sacarose, ou seja, doadora, para outra molécula aceptora. Eu vou mostrar para ficar mais claro isso nesse esquema aqui. Então, a gente tem uma molécula de sacarose junto a uma molécula de frutose no começo. Essa molécula de sacarose ela pode ser retirada desse frutoligosacarídeo consequentemente, pegar essa sacarose e fazer uma frutosilação. Então, vai pegar aquele frutoligosacarídeo e juntar ele com outra frutose, outra unidade de frutose, fazendo uma transfrutosilação. Ou seja, vai pegar essa molécula de sacarose juntamente com frutose e juntar a outra de frutose, formando assim um questose. Essa seria uma transfrutosilação, que a enzima invertase ela faria isso. A enzima invertase ela faz a hidrólise da sacarose. Então, ela faz a sacarose virar frutose e glicose, ambos em destrógeno, ambos de glicose e de frutose. Mas o que a gente quer e que a gente foca nesse trabalho é a transfrutosilação. Então, a gente vai pegar de uma molécula doadora de sacarose e, juntamente, ligar a outra de frutose. Então, esses são os objetivos gerais desse projeto. É a produção de enzima, primeiramente, de invertase, e logo após isso, a gente obter os frutoligosacarídeos por meio destas enzimas. Agora sobre os materiais e métodos. Aqui são uma outra morfologia. Estou apresentando uma morfologia principal do micro-organismo que eu trabalho, que são o fusário na parte esquerda, que é aquele mais rosáceo, que nem eu tinha dito, ele é mais roxo, e o Rhizopus, que ele é mais preto e tem essa esporulação imensa, grande biomassa, que ele é bem conhecido por isso. Então, esses são os materiais, eu não vou entrar muito em detalhes sobre cada um deles, porque senão eu ficaria aqui até amanhã falando sobre eles, mas o meu PDA é para conservação, o melaço e o sais de Vogel é para a formação do meio, vidrarias, centrífuga, agitador para fermentação, papel frio, filtro para filtração, né? O pH-metro para medição do pH, estufa para secagem, autoclave para esterilização, balança analítica para pesagem e banho-maria para os procedimentos. Então, entrando mais nos métodos agora, como que eu vou pegar essas análises depois da fermentação? Então, primeiramente, eu vou fazer essas análises por açúcar redutor, pelo método de Miller com DNS. Então, o que é o DNS? É o ácido 3,5 de nitrosalicílico. Esse ácido ele se liga a açúcares redutores, como glicose e outros monômeros de açúcar, fazendo com que se ligue a esse reagente e ele muda de coloração com temperatura, formando uma coloração do vermelho até o laranja, por aí. E já o açúcar redutor, o açúcar total, seria por fenol sulfúrico, então realizaria a hidrólise de todos os açúcares presentes naquela amostra e depois mediria em espectrofotômetro. A proteína solúvel por método de Bradford, com aquela coloração azul,
que ele se liga à proteína e assim é possível realizar essa espectrofotometria das proteínas solúveis. A biomassa medida por gravimetria, primeiramente vai ter a filtração e logo em seguida a secagem e pesagem do material seco na balança analítica. A atividade de invertase seguiria por a medida de conversão de substrato, ou seja, quanto ela consegue quebrar da sacarose por medida de tempo, juntamente com o DNS. E a detecção dos frutooligosacarídeos logo no final, já fazendo a transfrutosilação e obtendo e vendo se houve a produção de frutooligosacarídeos por cromatografia de camada delgada. Esse aqui é um fluxograma que eu coloquei de todos esses processos que eu falei. Então, primeiro vai do meio, meio de conservação, PDA, depois faz uma solução de esporos. Essa solução de esporos vai colocar 1 ml no meio melaço ou meio sacarose, fermentação por 180 RPM, 96 horas. O fermentado depois é filtrado. O filtrado vai seguir com a invertase e a transfrutosilação e finalmente com a cromatografia de camada delgada para a gente observar se houve a produção de frutooligosacarídeos. Já no caso do preceptado, ele vai ser seco em estufa e pesado pela gravimetria, para a gente saber quanto cresceu de biomassa. Atualmente, eu estou na parte da invertase, eu já obtive a atividade de invertase com os dois gêneros de fungo, e a minha próxima etapa seria justamente a transfrutosilação, que é o que eu quero produzir nesse final de pesquisa, e eu estou atualmente na parte de invertase. Eu já tenho alguns resultados seguindo a tabela. Eu vou dar uma esmiuçada nisso, que basicamente o que vem de importante dessa tabela é que justamente o Fusarium ele foi o principal fungo com atividade de invertase. Ele foi o que mais consumiu a sacarose presente e os açúcares presentes no meio melaço e no meio sacarose. Os dois, o Fusarium ele cresceu mais por unidade de substrato e também ele consumiu mais esses açúcares, ou seja, ele teve uma melhor absorção desse açúcar e, consequentemente, um melhor metabolismo. O Rhizopus ele não foi tão produtivo no meio de pesquisa que eu fiz, que foi a análise de invertase em meio extracelular. Eu ainda não cheguei a ver se no meio intracelular é capaz que ele tenha uma maior quantidade de invertase. É uma pesquisa que eu ainda estou para realizar. Porém, no meio extracelular, ele não teve um crescimento, uma absorção desses nutrientes tão boa quanto o Fusarium. Então, o Fusarium foi um dos principais em meio extracelular. Ele consumiu muito do açúcar do melaço, que vocês podem ver, é 95,5 miligramas por ml, então é muito açúcar, e ele conseguiu consumir 84% em 4 dias. Então, concluindo, o Fusarium ele se mostrou um ótimo candidato para a produção de frutooligosacarídeos, porque justamente pela invertase dele ser extracelular, então já é uma coisa mais fácil de se obter, só por filtração já consegue obter a invertase e, consequentemente, no futuro, fazer a transfrutosilação. Ainda são necessários mais estudos para validar justamente se ele produz mesmo esses frutooligosacarídeos, com as duas espécies, porque eu não vou descartar ainda o Rhizopus, porque eu ainda preciso ver se ele produz intracelularmente, que aqui na minha pesquisa ainda só foi extracelular, a minha pesquisa. Então, concluindo, o Fusarium ele se mostrou um ótimo e promissor candidato. Aqui são algumas das minhas bibliografias que eu usei para fazer esse estudo. E muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode chamar no meu e-mail pedro.dalmaso@unesp.br. Muito obrigado. Até a próxima.